Sejam todos bem-vindos a mais um EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje com breves apontamentos sobre a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Com certeza é um tema que muitas pessoas não ouviram falar, mas já perceberam as nuances que estão muito bem disseminadas. Quando digo muito bem, porque todos os setores, as esferas da sociedade hoje são fortemente influenciados pela espiritualidade holística. É uma corrente filosófico-religiosa que tem adentrado até nas artes, nos cinemas, na música, em programas de televisão sobre saúde, esses programas matinais. Então, algo muito sutil, mas ao mesmo tempo muito bem disseminado. A gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente pensa que porque algo é sutil ou implícito, ele está restrito. Muito pelo contrário, dada a sua sutileza, há uma facilidade maior em se disseminar, em se propagar. E essa lição de número 12 é muito importante, pois é um tema que a gente não costuma muito falar, nem tecer comentários, e o comentarista nos presenteia, então, com também uma defesa da fé acerca desta visão sistêmica, não é? Holismo significa nada mais, nada menos do que uma visão sistêmica, uma visão integrada. E é uma palavra muito interessante. Isso também está presente na administração, no mundo dos negócios, na pedagogia, né? Há muitas disciplinas acadêmicas que trazem leituras sobre a visão sistêmica e tentam adotar isso como um padrão de vida até, né? Inicialmente um padrão de trabalho, um padrão de pensamento, mas que culmina por ser um conceito religioso, porque busca-se também adotar como estilo de vida. Interessante dizer aos irmãos que essa espiritualidade holística também encontra guarida em algumas correntes cristãs. E aí eu prefiro até usar o termo pseudo-cristão, porque é impossível ser cristão e dividir a centralidade de Cristo com qualquer outra entidade. Então, se nós pegamos a centralidade de Cristo e dividimos, né, e damos espaço a algo, queremos colocar este algo no mesmo patamar de autoridade de Jesus, já deixou de ser cristão. Bem, uma coisa a se chamar a atenção acerca deste fenômeno religioso é que ele não é novo. Nós vemos que Paulo, quando chega em Atenas, já se depara com essa pluralidade. É um termo que as pessoas estão querendo usar muito hoje, né? Até em propagandas em comerciais de empresas diversas, de transporte, de alimentação, de eletrônicos, né? Olha, nós levantamos a bandeira da diversidade, nós acreditamos no mundo plural, nós acreditamos no mundo contextualizado, com a diversidade, com a inclusão e por aí vai. Mas isso não é novo. Né? Lá em Atenas, Paulo se deparava com esta pluralidade, que inicialmente era uma pluralidade religiosa, que era reflexo, na verdade, de uma pluralidade filosófica. E aí nós vamos observar que o homem, com esse seu desejo inerente por divindade, procura satisfazer cada um a seu modo e a seu bel prazer. Não se pode negar, filosoficamente, que o ser humano ele tem um senso de desejo, ele tem um vazio que busca ser preenchido pelo divino, pelo religioso, pelo metafísico, por algo que está acima dele. Se nós formos até em civilizações, né, em tribos, em grupos étnicos que nunca tiveram contato, por exemplo, com a cultura ocidental, nós vamos observar que esses grupos eles lá mesmo têm os seus elementos de culto, os seus elementos de fé, os seus elementos de crença. E isso é muito interessante porque algumas pessoas pensam que o Ocidente, e aí quando eu falo Ocidente, né, o mundo judaico-cristão, tenta empurrar a goela abaixo uma noção de divindade nas pessoas, através da catequese, do discipulado, né? Através das missões. Né? Há uma grande perseguição à fé cristã, porque o mundo entende que o cristianismo ele quer ter uma prática e uma postura colonialista, imperialista, ou seja, impor os seus valores ao mundo, mas não são
valores que homens, religiosamente estão querendo impor. Não, é a verdade do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a todo o mundo. E o Senhor nos dá essa grande comissão, essa grande tarefa de ir em todas as nações fazendo discípulos e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o mundo que não aceita a pregação do Evangelho procura diminuir esta pregação ou até mesmo neutralizá-la, dizendo, não, você não pode querer fazer que a sua visão de mundo, eles chamam isso de cosmovisão, seja imposta, porque ela não é a única visão de mundo e nem é tampouco a única verdade ou a verdade absoluta. Então, entrando aí nesse relativismo da moral e da própria verdade, eles procuram silenciar a pregação evangélica. Mas aí nós vamos observar que o Evangelho vem preencher esse vazio que o homem tem, esse senso de necessidade de Deus. Agostinho, que foi um grande prostituto, um homem dado aos prazeres da vida quando era muito jovem, e depois se converte ao cristianismo e se torna um grande pensador, um grande escritor da fé cristã, Agostinho de Hipona, ele dizia, eu tenho um vazio do tamanho de Deus. Tentou preencher esse vazio com os prazeres da vida e de tanto dedicar, e a palavra que eu queria, esbaldar é a palavra que eu pensava, de tanto esbaldar-se nos prazeres, ainda assim não conseguiu se satisfazer. Até que percebe que nenhum ente, nenhuma entidade, nenhum elemento pode preencher esse vazio no homem que não Deus. É por isso que muitas tribos, muitos grupos étnicos, muitas civilizações vão criar as suas próprias divindades, porque nunca tiveram acesso, nunca tiveram contato com o único e verdadeiro Deus. Até que tem contato com a mensagem do Evangelho e abraçam a palavra e compreendem por fé e razão que de fato aquele é o Deus verdadeiro que deve ser adorado. Então, a espiritualidade holística, ela entra nessa brecha da necessidade do homem por um ser divino e tenta preencher com várias roupagens, com vários elementos, num discurso que é pluralista, inclusivo, que dá ao homem liberdade para ele escolher vários caminhos, acreditando que todos esses caminhos levam à verdade, levam à luz, levam ao divino. E o Senhor Jesus desmonta esse argumento quando ele, numa das suas famosas declarações, eu sou, registradas no Santo Evangelho de João, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, as outras religiões, elas pedem que o homem transcenda da sua humanidade até o divino, seguindo um certo ritual de meditação, de respiração, de práticas ascéticas. E se o homem cumprir aquele rito, ele se achega ao divino. Mas a religião cristã, o Evangelho, não é o homem indo até Deus, é Deus vindo ao homem. Você não vai cumprir uma série de etapas para uma luz brilhar na sua frente. Não, essa luz já brilhou. João capítulo 1 diz que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, A palavra habitar aí no grego montou a sua tenda. Então, é Deus vindo ao encontro do homem. É Deus armando a sua tenda entre o homem, Estando perto, é Deus que é transcendente, é Deus que é eterno, é Deus que é infinito, é Deus que é imutável, vindo ao homem finito, frágil, débil, incompleto, para restaurar aquilo que o homem perdeu. O quê? A comunhão perfeita com Deus. Então, a religião, a espiritualidade holística não aceita que só há um caminho para Deus. Aí eles chamam isso de reducionismo. Eles chamam isso de cartesianismo, a visão cartesiana, de separar as coisas, de compartimentalizar, de departamentalizar, de atentar para
dinâmica de pensamento é isto ou aquilo. Não. A visão sistêmica busca sempre uma terceira via. Ou múltiplas vias, ou uma terceira via que englobe, que abarque, que una o isto ou aquilo. E o Evangelho do Senhor não é uma terceira via, o Evangelho do Senhor não é mais uma verdade, mais um caminho, mais um estilo de vida. O Evangelho é o caminho, é a verdade, é a vida que Deus tem para dar ao homem. Agora, a linguagem da espiritualidade holística é uma linguagem muito interessante e que atrai os anseios do homem moderno. E um certo teólogo descrevendo a quimera, quimera aí é uma palavra que mostra uma mistura, é uma palavra usada para a mitologia até grega, aquela mistura aí do metade boi, metade homem, metade morcego, metade abelha. As quimeras é isso, é juntar as coisas, e no final você tem uma coisa que não é isto e nem é aquilo. Pronto. A quimera da espiritualidade holística, ela é serena, é inócua, é abrangente, mística, maravilhosa, é aquela pessoa que traz uma palavra, um posicionamento de paz, de harmonia, de serenidade, e esse discurso atrai a atenção do homem pós-moderno, o homem estressado, o homem atarefado, o homem que não tem tempo para exercitar a alma. Já para estes, o discurso do Evangelho, o posicionamento da fé cristã é excludente, é odioso, é intolerante, é fundamentalista. E aí cria-se uma barreira, quando na verdade o Evangelho do Senhor Jesus é sim abrangente, é destinado para todos os homens, alcança todos os anseios, resolve todos os problemas, mostra a todo homem que há uma esperança, glória ao nome do Senhor por isso. Mas o inimigo das nossas almas, na sua sutileza, cria um discurso filosófico de que não, o Evangelho é muito ríspido, a pregação cristã é excludente. Se você não se dobra, se você não se rende àquele padrão, você é levado ao inferno, você é considerado pecador. E aí o homem hoje pós-moderno, que não aceita absolutos morais, nós já vimos aqui, não aceita verdades absolutas, vai flertar com a espiritualidade holística e vai ser satisfeito por ela, com esta mensagem de paz, de serenidade, de múltiplos caminhos que vão desembocar no mesmo destino. E aí nós vamos ver que o Ocidente, ele já tem sido engalfinhado por essa visão holística, O Ocidente, ele tem sido embriagado por esta visão que, como eu disse aqui no início, tem se tornado um estilo de vida para muitas pessoas de variados níveis da sociedade. Uma coisa interessante aí é que a espiritualidade holística, a visão holística, ela tem uma origem no Oriente. Já é oposto geograficamente a nós. E tem uma influência muito grande do hinduísmo, do budismo e do taoísmo. O hinduísmo e o budismo são mais conhecidos nossos aqui do Ocidente, o taoísmo nem tanto, Mas são religiões que têm umas características muito próprias e distintas daquilo que nós estamos acostumados, por exemplo, aqui no mundo judaico-cristão. Por exemplo, o hinduísmo é uma religião politeísta, com milhões de deuses, os irmãos conhecem bem, mas que possui um mosaico, uma salada teológica muito grande, filosófica, que são várias correntes de pensamento. Eles não possuem uma teologia, uma corrente de pensamento sistematizada e que se lança como base, não. Mas são caminhos múltiplos, e são tão múltiplos que no final nem eles mesmos sabem quais são as identidades próprias. Se você pegar o conjunto de crenças, de fé, o conjunto de bases, de pilares da fé cristã, você vai ver que é um conjunto robusto, é um conjunto muito central, independente de qual é a linhagem cristã que a pessoa segue, mesmo entre os três grandes eixos cristãos, que é o protestantismo, o catolicismo romano e o catolicismo oriental. Quando nós pegamos lá aqueles credos, como o credo niceno, o credo apostólico, aquele é a espinha dorsal da fé cristã. Então, se você pergunta a uma pessoa o que é a fé cristã,
Há uma base, há um conjunto de denominador comum, há uma espinha dorsal, uma coluna vertebral muito bem resolvida, muito bem posta. Já se você vai para o hinduísmo, você não encontra bem esse conjunto, esses pilares da fé, né? Há diversas escolas, eu anotei aqui algumas delas, por exemplo, a do realismo ritualista, a do pluralismo atomístico, do realismo lógico, o dualismo evolucional, o intuicionismo meditativo contemplativo, por exemplo, que é a escola de interpretação da yoga. Então, são tantas formações filosófico-religiosas que, no fim, divagam e rodam ao longo de todos esses caminhos e não chegam, infelizmente, a lugar nenhum. A pergunta que nós fazemos é o que sai disso tudo aí? Qual é o produto final de tudo isso? Evidentemente, essa influência etérea, mística e diluída vai se difundindo e permitindo que cada um crie a sua própria interpretação, a sua própria visão de mundo. Já o budismo também tem algumas características, um pouco diferente do hinduísmo, pois o hinduísmo ele elenca várias divindades. Essas divindades podem ter formas, formatos os mais variados, porque são os milhões. Já o budismo não crê num Deus, num ser superior bem definido, porque o budismo não olha tanto para fora. O budismo procura olhar para dentro de si, né? É contemplativo, é meditativo. O budismo ele procura extrair de você essa divindade, né? Fazer com que você extraia do seu próprio eu o que há de melhor, né? Elimine o que há de ruim e com essa busca pela purificação você vai ascendendo, subindo de nível até atingir um nível de superioridade, um nível quase que divino. E aí há termos que são encontrados, né, no modo de pensar budista que demonstram isso, né? É a busca pela realidade intelectual, pelo senhor da cognição, pelo guia interior, pela luz da mente, pela verdadeira luz, né? Até atingir o nirvana, até atingir aquele estado transcendente de iluminação. Mas isso não é buscando algo que está lá fora, é buscando o que está lá dentro. São grupos religiosos que buscam a perfeição moral, que buscam a perfeição ética, mas através de si mesmo. E nós sabemos que o homem ele está em pecado, a natureza humana é pecaminosa. Então essas religiões, essa mística oriental, ele não aceita que o homem está em pecado e que só há uma solução para o pecado, né? Embora eles compreendam que há uma imperfeição moral e que o homem precisa livrar-se dela, eles creem que o homem consegue por si só fazer isso. E nós sabemos que não. Nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não basta eu cruzar as pernas e meditar e recitar uns mantras durante 2, 3 horas para frente e para trás, que vai chegar um nível que eu vou estar tão purificado, vou estar tão liberto, que atingirei um patamar espiritual maior. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Atos, capítulo 4, em versículo 12, mostra a grande verdade central da fé cristã. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há duas verdades muito fortes nesse versículo. Primeiro, que todo homem tem uma necessidade de salvação. Todo homem está destinado à morte eterna por causa do pecado, do seu estado original. E não há salvação em nenhum outro modo, meio, elemento, caminho que não seja através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Então, a teologia mística oriental, a espiritualidade holística, essa visão sistêmica que permite que você reúna tudo até atingir um caminho que lhe leve a essa nova espiritualidade, ela não aceita que o homem por si só não consegue alcançar esta transformação e não aceita que só há um caminho, um modo de ser salvo, que é através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É por isso que essa religião oriental, esse panteísmo, não aceitam verdades proposicionais. Verdades proposicionais como as Escrituras Sagradas, ou seja, elementos de mandamentos, de regimentos, de instruções de Deus dado ao homem,
verdades que devem ser tomadas como modo de vida, como mandamentos a serem cumpridos. Então, nós vamos ver que, por exemplo, o budismo, ele não tem nenhum texto, nenhum código, nenhuma orientação espiritual a ser seguida como homem. Cada um vai adotar a sua verdade, cada um vai adotar a sua visão de mundo, né? Isso também nós vamos encontrar no hinduísmo e também no taoísmo. Embora que lá no hinduísmo nós temos textos sagrados para eles, né, como o Bhagavad Gita, que são textos até muito antigos, mas que não trazem ali mandamentos, orientações de Deus, são, claro, fruto daquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, que não é nada novo, ainda continua rondando aqui. São velhas heresias, são velhas fábulas, são ventos doutrinários estranhos que rondam aí a terra procurando enganar as pessoas. É uma roupa de novo, mas num corpo de velho. E aí, queridos irmãos, essa grande mistura é chamada de panteísmo. Pan significa todo, teísmo é o sistema aí teológico que entende que Deus, né, o ser supremo, o ser divino, está em tudo. Então, o homem é Deus, o cachorro é Deus, o rato é Deus, o tronco de árvore pode ser Deus, o vento, a água, a chuva caindo, um arco-íris, a areia, uma chama de fogo, o que você imaginar do universo contém, né, divindade e deve ser adorado. Essa grande força cósmica do universo que o homem tenta captar e se relacionar. Mas aí nós vamos ver que eles não creem num Deus verdadeiramente relacional. E uma grande característica do Evangelho é Deus relacionando-se com o homem, né? Nós vamos ver lá desde o Éden, Deus se relacionando com o homem. Nós vamos ver em Apocalipse, quando há a consumação dos séculos, novo céu e nova terra, Apocalipse 21, Deus voltando a se relacionar com o homem. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, né? E aí, irmãos, nós vamos ver que essa visão sistêmica não contempla necessariamente um Deus relacional. Essa força cósmica da natureza, ela deve haver uma ligação do homem com ela, mas simplesmente para o homem poder aí, evidentemente, ascender, esse homem evoluir. Eles gostam muito da palavra evolução. É uma evolução moral, é uma evolução ética, é uma evolução também no sentido da saúde física, né, de modos de vida, mas não há evolução se não for através do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é que promove esta verdadeira evolução. E que verdadeira evolução é essa que o Senhor Jesus promove para o homem? Paulo entendeu isso quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, e nós temos aí, ou melhor, no capítulo de número 4, versículo 12 de Efésios. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Deus, através do Senhor Jesus, tem dado dons à igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno, do total, do completo conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o verdadeiro caminho evolutivo, podemos falar assim, moral e espiritual, que só há através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Também nós temos que ter muito cuidado, porque esse conceito de espiritualidade holística que eu disse já está bem disseminado em vários setores da sociedade, nega o pecado do homem, nega a necessidade de salvação e nega o Senhor Jesus como o único meio do homem salvar-se, né? Através do sangue de Jesus, livrar-se da condenação eterna. Há diversas correntes filosóficas, religiosas que aceitam esse panteísmo, que aceitam essa ideia de que Deus está em tudo, né? Que a natureza ela contém Deus e ela é Deus, e nós não aceitamos isso, porque a natureza ela não tem nada de divino, a natureza é criação de Deus, assim como nós, né? Há uma grande corrente holística que compreende a natureza, o planeta Terra, melhor falando, como um grande ser vivo, denomina de Gaia. Isso aí vem de uma influência grega, e Gaia é a mãe natureza, a grande mãe de todos nós. E a natureza, a criação não é mãe,
Nós não temos esse senso materno, né, na natureza. Se fosse haver algum parentesco, nós poderíamos dizer que eles são, no máximo, irmãos, né? Porque nós somos a coroa da criação. Adão aí é a primícia da criação. Louvado seja Deus. O homem é a coroa da criação. A Bíblia diz que pouco menor do que os anjos, Deus fez o homem, né? E de glória e honra o coroaste. Então, o homem aí, ele não tem nada de divino. E assim também, muito menos, os demais elementos da criação. A criação toda é feita para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para proclamar a glória de Deus. Nós não podemos tomar, então, a criação e tê-la como divina, né? E nem como destino da nossa adoração. É um grande problema também da teoria, da teologia, da visão holística. E aí isso se torna uma religião. Nós vamos ver hoje muitos jovens, né, indo no final de semana lá para a cachoeira e senta lá na pedra e procura conectar o seu eu com a cachoeira e dali melhorar-se moralmente, né? Pessoas que vão passar fim de semana em sítios, em chácaras, e ali eles têm aquela roda de conversa, eles leem o texto, eles tomam um chá, eles cantam um mantra, depois cada um vai e se dirige, um vai para a grama, o outro abraça um tronco de árvore, um fica tentando vocalizar um som para conversar com um pássaro e extrair ali do canto do pássaro, da casca da árvore, do orvalho da grama, um elemento que divinize, que melhore a minha perfeição. Isso eu acho até um pouco engraçado, pois as pessoas não conseguem ir à igreja, as pessoas não conseguem assistir um culto e ouvir a palavra e louvar a Deus, né? Porque não enxergam que Deus está ali, mas elas conseguem abraçar um tronco da árvore, ficar olhando para o pingo da chuva e ali encontram a sua espiritualidade. É uma grande lástima, entristecido ficamos ao ver isso, porque vemos que o homem prefere negar os atributos de Deus e procurar o divino nessas outras coisas. Isso não é novo. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele já mostrava que o homem é dado a esse comportamento há muito tempo. Já no primeiro capítulo daquela carta tremenda que entrou para o cano sagrado, no verso de número 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E não só isso, não só inferiorizaram Deus, trazendo a imagem dele e tomando o homem como Deus, mas também como semelhança de aves, de quadrúpedes, né? Seriam os mamíferos, de répteis. Então, o homem prefere glorificar uma lagartixa, digamos assim, do que o ser de Deus eterno, imutável, soberano. Que Deus nos ajude e que sejamos profetas desta última hora, que sejamos mestres, doutores, evangelistas, de qualquer maneira, que sejamos pessoas usadas por Deus para proclamar a verdade. Uns fazem isso de maneira evangelística, uns fazem isso no ensino teológico, outros fazem isso de uma maneira profética, mas de qualquer maneira que a igreja tenha sede por comunicar as verdades do evangelho e alcançar vidas perdidas, né, que estão adorando aí a natureza, que estão adorando aí os elementos e as entidades mais variadas em negação a adorar ao próprio Deus. Nós vamos ver aí muitos filmes hoje, muitos livros se tornando best-seller, dando ao homem aí ideias de como procurar se aperfeiçoar, olhando para dentro de si e olhando para a natureza. Há um grande avanço dessa discussão. Há livros muito conhecidos, por exemplo, O Tal da Física, ou O Ponto de Mutação. São dois livros muito conhecidos, né, de um autor tcheco, o Fritjof Capra, e também tem outro livro também chamado A Teia da Vida. É um autor que tem sido amplamente lido no mundo ocidental, também no mundo oriental, claro, e ele faz essa ligação entre a ciência,
a física quântica, a biologia e também a espiritualidade oriental. É um autor muito lido, tem se tornado um patrono nesta área e ele é físico de formação, então ele transita bem entre a ciência e o holismo. E é um dos propagadores dessa visão holística. Vale a pena você consultar essas obras para entender um pouco o ponto de vista. Esse que é um dos ícones, um dos arautos, né, da visão holística ou da visão sistêmica de mundo. E dentro das universidades, esses livros são muito lidos em diversas disciplinas. Eu, por exemplo, cursei na minha formação biologia e na cadeira de biofísica, na disciplina de biofísica, e a professora usava o livro A Teia da Vida, do Capra. E depois eu fui ao mestrado, cursar também um curso aí no ensino de ciências, né, na área, juntando aí a pedagogia com as ciências duras, e uma das disciplinas também usava os livros do Capra. Então isso aí é muito bem conhecido. Nós temos vários congressos aí, vários colóquios, simpósios acontecendo no mundo de autores, né, de escritores que trazem algo da física quântica para a religião, buscando aí uma nova espiritualidade. Muitos deles indianos, né? E aí as pessoas ficam perguntando, mas por que os indianos estão fazendo tanto disso, né? Porque é a Índia o berço da visão holística, né? Índia, Japão, um pouco ali da China, um pouco ali do Paquistão, são aquele ambiente ali do sul da Ásia, é muito forte, mas a Índia é quem encabeça este movimento que ocidentalizou. E a igreja, ela precisa estar atenta, levantando a bandeira do evangelho para mostrar que todo homem carece de salvação e que salvação só há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa aula seja mais um instrumento apologético. Já estamos chegando ao fim do trimestre. Tenho certeza que Deus tem nos ajudado e que nós vamos, como igreja, continuar lutando pela fé que uma vez nos foi dada, até trocar, glória ao nome do Senhor, a nossa cruz pela coroa que está guardada por Deus para nós na eternidade. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.